Olá, caro estudante! Estamos aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Vieira e hoje nós vamos falar de um dos princípios mais importantes na hidrostática, que é o princípio de Pascal. Blaise Pascal, matemático e físico francês, vocês já devem ter ouvido falar dele, vai nos presentear com uma descoberta fantástica. Vamos ver aqui rapidamente o que foi que Pascal descobriu. Ele descobriu o seguinte, que todas as vezes que você pressiona um líquido que está em equilíbrio, a gente poderia dizer assim, em repouso, esse acréscimo de pressão que você vai provocar na superfície do líquido, ela vai se transmitir integralmente a todos os pontos do líquido, inclusive as paredes do recipiente que contém esse líquido. Significa dizer que cada vez que você provoca um acréscimo de pressão, esse acréscimo de pressão se transmite a todos os pontos e observem bem a força da coisa, integralmente, ok? Bom, você deve estar pensando assim, e esse princípio de Pascal tem aplicação? E muitas, diversas. Olhem só as aplicações desse princípio de Pascal. A mais famosa, a prensa hidráulica. Bom, mas nós temos outros. Nós temos também aqui, ó, o freio hidráulico. Ok? O freio do carro, por exemplo, se for hidráulico, né? É uma aplicação do princípio de Pascal, ok? Outro, o elevador hidráulico, que você observa muito nessas lojas de acessórios, tem que levantar o carro, certo? Nesses postos onde você faz troca de óleo, você tem vários elevadores hidráulicos, ok? Outro, o macaco hidráulico. E você já deve ter visto esse macaco hidráulico. É aquele usado pelos profissionais aí das trocas de consertos de pneus de carros, quando furam, eles chegam, vêm arrastando aquela coisa zoadenta, né? Eles vêm arrastando e colocam embaixo do carro aquele equipamento e a partir daí eles vão movimentando uma manivela, não é? E com aquele movimento da manivela, aquele elemento vai levantando o carro. Aquilo é um macaco hidráulico. O macaco do carro tem aquele macaco de mola, que é aquele que você fica girando, ele vai levantando, e você tem um macaco hidráulico, não é? Que é bem mais interessante. Por exemplo, construção de barragens. Pronto, você se vale do princípio de Pascal lá na construção das barragens. E aí nós vamos ter vários mecanismos que se valem desse princípio de Pascal, ok? Colocamos aqui alguns. Bom, mas vamos nos ater principalmente à prensa hidráulica, que é a que mais aparece em prova. O que é essa prensa hidráulica? Bom, então nós vamos colocar aqui a prensa hidráulica. Bom, vou construir aqui uma prensa hidráulica. Claro que é fazer a figura, né? É uma figuração, né? Pronto, aqui você tem aqui, observe bem, a figura de uma prensa hidráulica. Primeiro detalhe importante é você observar esse fator aqui, ó. É que você vai ter aqui um êmbolo e esse êmbolo, ele vai ter uma área bem pequenininha, tá? Esse êmbolo tem a sua área. E nós vamos ter aqui um outro êmbolo, que eu não sei se vocês já observaram, que ele tem uma área bem maior do que aquele primeiro, ok? Pronto, aqui é outro êmbolo que tem outra área. Isso aqui eu vou chamar de área 1, e esse aqui eu vou chamar só de área 2. Bom, vamos imaginar que a gente exerça uma força F1 aqui nesse primeiro êmbolo. Uma forçazinha F1. Lembre que aqui nós vamos ter aqui um líquido, certo? Sei lá, óleo, perfeito? E ele provoca aqui nesse êmbolo 2 uma força.
Só que nós vamos observar o seguinte, pelo princípio de Pascal, quando você aplica essa força F1, ela se transmite integralmente a todos os pontos do líquido e ela vai gerar aqui várias forças F1, de tal modo que aqui você vai ter uma força grandona F2. Eu vou só melhorar aqui, tá? Vou botar aqui fora. Você fez aqui uma força F1 pequenininha. Observe bem que você fez uma força F1 pequenininha e aqui você produziu uma força F2 grandona. Bom, é claro que você vai observar aqui um detalhe curioso. Como esses êmbolos estão na mesma horizontal, então a pressão é a mesma, não é? Os corpos na mesma horizontal, mesma pressão. Você senta à mesa, seu pai, sua mãe, seu irmão sentam à mesa ao lado de você. Lembre que ambos estão submetidos à mesma pressão. Os dois estão sentadinhos ali na mesa. Olha, todo mundo está no mesmo nível. Então a pressão sobre vocês é a mesma. Conclusão a nossa. É um exemplo assim meio, só para distrair, tá? Um exemplo meio esdrúxulo. Ah, então quer dizer que a pressão, olha, a pressão, ela vai ser a mesma. Então a pressão no êmbolo 1 vai ser a mesma pressão do êmbolo 2. Mas nós vamos lembrar que pressão corresponde à força sobre a área. Então a força 1 sobre a área 1 passa a ser igual à força 2 sobre a área 2. Pronto. Isso aqui alguns chamam de equação da prensa hidráulica. Na realidade é uma relaçãozinha bobinha, fácil de todo mundo entender. Então esse princípio de Pascal, ele tem uma aplicabilidade gigantesca. Ele tem assim um monte de coisas que a gente faz no nosso dia a dia em que ele está presente, ok? Nós visualizamos várias coisas onde esse princípio de Pascal ele se apresenta para nós. E repare bem que você tem que gravar que isso aqui é força e esse A é área, ok? Lembre que como esses êmbolos são normalmente circulares, essa área, na maioria das vezes, ela é a área do círculo, πr ao quadrado. Não esqueça desse detalhe aqui. Normalmente essa área é a área do círculo, πr ao quadrado. E um cuidado que você tem que ter com a força é que normalmente a força, ela pode ser a força peso, que vale mg. É muito comum ele dar a massa, ele coloca-se aqui uma massa de 200 gramas, 200 quilogramas, 200 toneladas. Pronto, aqui 200 toneladas. Lembre que 200 toneladas não é a força, é a massa. Você precisa calcular a força, que é o peso. Ah, então essas 200 toneladas são 200 vezes 10 a terceira quilogramas. Eu vou multiplicar pelo G, que é 10, e vai dar 2.000 vezes 10 a terceira quilogramas? Exatamente. Muito cuidado quando você for aplicar o princípio de Pascal, porque na maioria dos casos eles dão a massa. Se a gente não prestar atenção, a gente coloca aqui na fórmula a massa ao invés de colocar a força. Outro cuidado é que ele diz assim, de raio 10 centímetros, 15, 50 centímetros, 1 metro. Repare bem que quando ele deu o raio, eu preciso da área. Lembre que a área é a área do círculo, porque o cilindro ele tem área de seção transversal, um círculo, ok? Ah, então vai ficar πr ao quadrado. Ah, então esse raio que ele deu de 10, de 50, de 1 metro, pronto, você botar aqui 10 ao quadrado, 100 centímetros, 100 π centímetros quadrados. Se for 50, 50 ao quadrado, 2.500 π centímetros quadrados, ok? Então o princípio de Pascal, ele é bem suave, bem simples. Nós poderíamos falar várias coisas, tem muita coisa para falar desse princípio de Pascal. Mas nessa nossa videoaula, nós vamos nos concentrar exatamente nesse aspecto, que é o aspecto importantíssimo que atinge normalmente, certo, as nossas provas. Mas lembre de outros detalhes curiosos. Eu não sei se você percebeu que quando você aplicou a força aqui, esse êmbolo aqui desce. Observe que simultaneamente, como é transmitido integralmente às paredes dos cilindros, não é, da prensa, e também ao outro êmbolo, esse êmbolo aqui sobe. Mas aqui tem um detalhe curioso. O volume que você deslocou aqui é o mesmo volume que vem para cá. Quando você empurra aqui, você deslocou aqui líquido. Esse líquido se deslocou e veio para cá. É o mesmo líquido. Logo, se esse êmbolo é menor,
ele tem um raio menor, ele vai descer bastante. Mas esse aqui que tem raio maior, ele sobe pouco. Perfeito? Lembre que o volume é a área da base vezes a altura. Então, se a área da base vezes a altura... Pronto, vamos apagar aqui? Bom, então vamos colocar aqui, ó. Olha só. Deslocamento do êmbolo. Pronto. Então, o que nós estamos tentando mostrar para você é o seguinte. Quando esse êmbolo aqui desce, esse êmbolo aqui vai subir. Bom, o que eu preciso entender é que para o êmbolo 1 e para o êmbolo 2, esses deslocamentos vão ser diferentes. Lembre de um detalhe interessante. O volume 1 tem que ser igual ao volume 2. Ok? Lembrar você que o volume é a área da base, certo? Vezes a altura. Ok? Significa dizer o seguinte, que o volume 1 é a área da base 1 vezes a altura 1. O volume 2 é a área da base 2 vezes a altura 2. E aqui você vai observar o seguinte, olha, quem tiver área menor vai percorrer uma altura maior. Quem tiver área maior vai percorrer uma altura menor. Então, caro estudante, foco. Você precisa prestar mas muita atenção para esse detalhe aqui, ok? Repare bem que quando esse aqui, que tem área menor, desce, se esse aqui descer 10 centímetros, esse aqui vai subir menos de 10 centímetros. Porque como a área dele é maior, a altura que ele vai subir é menor. Lembre que o princípio básico é esse. Quando você empurra aqui, você desloca líquido. O líquido que você deslocou para cá veio para cá. Então, o volume que é deslocado no êmbolo 1 é o volume que o êmbolo 2 vai receber. Então, como o volume é a área da base vezes a altura, área menor, altura maior. Área maior, altura menor. Caro estudante, até o nosso próximo encontro.